Nós agradecemos ao Eduardo Belfort pela explanação. E recebemos nesse momento o expositor Tiago Toledo, diretor da área da Comunicação Social Espírita da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso e membro do Conselho Federativo Nacional da FEB, com a palestra Desafios e Dilemas Morais a despeito da experiência reencarnatória diante da sexualidade. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Alegria imensa estar aqui com vocês. É a minha primeira palestra desse tipo em um congresso, então vocês imaginam como está sendo a experiência. Já deixei combinado com o Marcel, falei, se faltar a palavra, se der um branco, você sobe, assume, vai tocando, o pessoal nem vai perceber. Porque a experiência é essa. Imaginem vocês, está aqui na segunda fileira, na primeira, não me lembro ao certo, aquele que é meu palestrante preferido, desde quando eu sou pequeno e participo das atividades do movimento espírita, o José Raul Teixeira. Então eu tenho pedido à espiritualidade que nos dê força para essa experiência. Eu preciso começar agradecendo então pela oportunidade, compartilhando, obrigado, todo o meu carinho, toda a minha deferência à Federação Espírita Piauiense pela oportunidade, pelo convite, aos trabalhadores que compõem esse 9º Congresso Espírita do Piauí e àqueles que nos antecederam, as almas nobres que se doaram, algumas conhecidas como Firmina Sobreira, Elida Rocha Nunes, Seu Zé de Piripiri, que eu acabei de conhecer na narrativa da minha amiga Adriana, e outros que passam anônimos para nós, mas que certamente são conhecidos do Cristo porque inscritos no seu livro de trabalhadores fiéis. A esses que edificaram o movimento espírita piauiense, que se doaram para que o nosso movimento espírita existisse e nos reuníssemos aqui hoje celebrando os 160 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo, a minha mais profunda gratidão e um abraço bem apertado da parte da família mato-grossense, da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Que Jesus nos inspire, nos ampare, para que esse seja um momento agradável de troca e de reflexões nesses poucos momentos que nós teremos juntos. Há 2000 anos atrás, esteve na Terra a alma classificada pelos benfeitores em O Livro dos Espíritos, na questão 625, como o mais perfeito, o guia e modelo que nos deve servir como referência. Imaginem vocês como foi aquela experiência. Se num congresso como esse, ouvindo Marcel, ouvindo Eduardo, vendo Raul Teixeira, assistindo amanhã nossa Lúcia Moisés, a gente já sai tão alegre, tão refeito, tão inspirado, o que era a experiência daqueles apóstolos que conviviam diretamente com o Cristo, que a poucos passos poderiam dar um abraço caloroso, apertado, naquele que é a referência planetária em termos de amor, de progresso e de acolhimento. Viviam, naqueles dias, não muito diferente desses, essa experiência de congraçamento, de convivência fraterna, de ensino puro. Era a alma madura, eminentemente pedagógica, que aproveitava das situações do cotidiano para oferecer uma perspectiva de vida madura, excelente, acolhedora e genuinamente cristã. Era o sublime humanitário da Galileia, que, por onde passava, semeava o seu perfume de afeto, a sua palavra de bom ânimo, a sua orientação segura, conduzindo a humanidade a uma nova etapa evolutiva, pautada agora por uma relação eminentemente amorosa com o Criador. É o Pai, aquele que vela por todos nós e aquele que cuida de cada um dos seus filhos. Passa, então, a registrar a sua experiência, a oferecer os seus ensinos, a multiplicar, a compor a sua equipe de trabalho e a evangelizar todas as gentes.
registra o seu ministério, o seu messianato em poucos anos de trabalho e logo, algum tempo depois, é condenado. Na infame ou no infame episódio que resulta no Gólgota, como nosso colega Eduardo fez referência agora há pouco. O espírito Humberto de Campos, em uma mensagem chamada Os 500 da Galileia, da obra Boa Nova, tem a oportunidade de descrever o clima espiritual que se estendia sobre aquela comunidade nos primeiros dias após a crucificação. Diz ele que todo canto, que todo cenário, que toda família era uma referência àqueles poucos dias atrás, onde ali havia estado o mestre intergaláctico. Tudo aquilo era saudade e uma nostalgia que às vezes pesava, porque eles, que antes estavam a poucos passos de serem abraçados pelo espírito mais maduro de que se tem notícia na história da humanidade, agora só o tinham como uma recordação. Só o tinham como nós temos hoje, como uma saudade. Diz ele que numa tarde de um azul incomparável, aqueles cidadãos nutridos por essa saudade, por esse afeto, por essa falta de uma presença amiga, de uma presença segura, começam a se dirigir quase que automaticamente, orientados pela espiritualidade, portanto, àquele monte célebre, onde ele havia cantado o hino das bem-aventuranças. E ali, naquele lugar, começam a se encontrar aproximadamente 500 pessoas, de todas as idades, jovens, adultos, idosos, crianças, e como que num passe de mágica, desvendado pelo estudo de Allan Kardec sobre a mediunidade como sendo um fenômeno de materialização, ali se faz novamente presente Jesus de Nazaré, que se dirige àqueles 500 da Galileia, oferecendo uma orientação segura, dizendo da saudade que ele sentia, mas dando a certeza plena àqueles cidadãos do reencontro que aconteceria mais adiante. Jesus, na mensagem descrita em riqueza de detalhes pelo espírito Humberto de Campos, a que nós sugerimos, consultem na íntegra, descreve os desafios que marcariam a vivência cristã na virada dos séculos. Os desafios que seriam vivenciados por aqueles que se vinculassem ao seu pensamento. Os desvios que seriam perpetrados pela fraqueza de caráter humano. E diz, mesmo naqueles dias, quando forem perseguidos em meu nome, lá eu estarei, caminhando ao seu lado, inspirando ânimo, inspirando a boa vontade e dando as condições necessárias para que a nossa caravana jamais se dissolva. O que eu acho interessante dessa mensagem é a descrição que Humberto de Campos faz para a sequência desse episódio. Diz ele que esses 500, então, são visitados por essa mensagem e dali eles se desdobraram na virada dos séculos como grande fermento divino a levedar toda a massa do progresso humano. Reencarnaram eles, diz o espírito Humberto de Campos, em outras áreas do conhecimento, e descreve ele logo no final dessa mensagem, um trecho que eu peço licença para me reportar na íntegra. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente da redenção, os espíritos mais empedernidos, abandonados e desprotegidos na terra. Eles passam edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações, e multiplicando as notas do seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo. Formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Os desafios e dilemas morais,
aqui estamos expostos diante da experiência reencarnatória, diante da sexualidade, pedem uma atenção especial de todos nós, participantes ou não da comunidade LGBT, a que nos reportaremos logo adiante. Esse é um tema que nos movimenta em um lugar especial, porque todos nós estamos vinculados à necessidade cristã de amadurecimento e de observarmos, portanto, a contribuição desses irmãos maiores que foram precursores do pensamento cristão nessas outras áreas do conhecimento humano. Diz o espírito Humberto de Campos, reencarnaram, colaboraram em diferentes frentes do trabalho, foram os pais da pedagogia, da psicologia, os pais do pensamento social, que reencarnaram nessas frentes diversas, como na própria política, para conduzir a humanidade a um novo momento de experiência e de trabalho. Uma contribuição muito reveladora e sincera da doutrina espírita nesse sentido é justamente o reconhecimento desses aliados, desses companheiros de produção da felicidade em outras áreas do conhecimento. A obra fundamental de Allan Kardec deixa isso claro, e as obras complementares, mediúnicas, desdobram essa possibilidade em inúmeras ocasiões. Os eleitos, os benditos, os que trabalham em nome de Jesus, não estão apenas no movimento espírita, muito menos apenas no movimento religioso. Seria muito tímido da parte de Jesus depositar todo o progresso da humanidade em mãos tão frágeis que em tantas ocasiões temos deixado a desejar. O seu grande projeto iluminativo, portanto, conta com colaboradores que se dirigem de inúmeras partes e, diante da sexualidade, cabe observar aquilo que está sendo produzido pelo pensamento científico moderno, pelos pensadores sociais, pelas áreas científicas que têm se debruçado nessa investigação sincera e que se constituem, portanto, como emissários de Jesus, mesmo que em muitas ocasiões não se digam oficialmente cristãos. Trabalha pelo Cristo todo aquele que produz progresso, todo aquele que produz liberdade, todo aquele que produz emancipação, todo aquele que produz afeto, sendo oficialmente ou não cristão. O tema da sexualidade, a que nos dedicaremos nessa próxima hora, é um desses temas que em algumas ocasiões tem sido classificado como polêmico, na verdade, se constituindo como um tema sensível que pede uma investigação aprofundada, um olhar carinhoso, uma conversa franca, amiga, como esses encontros espíritas tendem a oferecer, porque é um tema do mundo contemporâneo. É um tema sobre o qual não nos é lícito fugir mais. A sociedade tem nos solicitado, as pessoas têm recorrido às fontes disponíveis para edificar a sua investigação e o seu conhecimento. Daremos conta da nossa administração e não nos parece lícito sonegar o conhecimento espírita a esse respeito. Nós estamos convidados a nos colocar em um papel de investigadores da dimensão do infinito, conforme orienta Allan Kardec, mas de não esquecermos a nossa vinculação com a sociedade ao nosso redor, com a comunidade na qual nós estamos inseridos. Quando Allan Kardec tem a oportunidade de abranger esse movimento de renovação social que acontecerá conosco ou apesar de nós, ele situa a contribuição espírita como coadjuvante, não como protagonista. Diz ele em A Gênese: o espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o espiritismo
é o mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Vejam vocês que o nosso papel enquanto movimento espírita, a partir da orientação de Allan Kardec, não é o de produzir a renovação. Isso vem da maturidade do desenvolvimento de um senso de justiça, de um senso intelecto-moral que é conquista coletiva pelas duras experiências que todos temos vivenciado. No entanto, estando essa maturidade, essa facilidade batendo a porta, nós espíritas, enquanto detentores do conhecimento, do legado do conhecimento espírita, temos as melhores condições para coadjuvá-lo, não atrapalhá-lo, não querer detê-lo, não querer fingir que ele não existe, mas acompanhá-lo a partir das nossas possibilidades. Não poderia ser diferente com o campo da diversidade sexual e de gênero. Na década de 1970, 20 anos antes da Organização Mundial da Saúde deixar de considerar a homossexualidade como uma doença, porque ela assim era considerada até a década de 90, há poucos anos atrás, o Espírito Emmanuel tem a oportunidade de abordar a temática pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, de uma forma madura, natural, de uma forma espontânea, muito interessante, na obra Vida e Sexo. No capítulo 21, quando ele trata da questão da homossexualidade, ele descreve como esse fenômeno precisa ser enxergado como uma experiência humana, digna, natural, como uma expressão de filhos de Deus reencarnados e que solicitam dignidade e reconhecimento em suas próprias palavras. No encerramento dessa mensagem, ele diz: observada a ocorrência, mais com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade, ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. A comunidade a que Emmanuel se refere com tanta clareza e com tanta didática é precisamente isso que convencionou se chamar socialmente de comunidade LGBT. A comunidade das pessoas diversas, a comunidade marcada pela diversidade sexual e de gênero e que solicita aos milhares e milhões em todos os cantos do planeta respeito e dignidade como o que se é dado às pessoas heterossexuais que formam e que somam a maioria no tempo presente. Observem que ele faz uma descrição do pensamento humano, do nosso amadurecimento civilizatório. O que nós estamos vendo com essas extensas comunidades nos solicitando respeito e dignidade é um movimento natural que marca o amadurecimento da criatura humana. Ou seja, não é moda, não é modismo, não é algo que logo passará. É uma realidade inevitável, sobre a qual nós precisamos ou estamos minimamente convidados a nos debruçar para entender como tem sido o nosso papel, para fazermos cumprir o objetivo primordial do Espiritismo na Terra, a destruição do materialismo. É um compromisso eminentemente espírita, porque Allan Kardec usa já das primeiras páginas de O Livro dos Espíritos para situar essa obra como um estudo da dimensão espiritual e da sua relação com o mundo corporal. Este mundo corporal, contido logo nessa primeira página de O Livro dos Espíritos, é a sociedade. Nós estamos falando de
relacionamento interpessoal e na reflexão espírita, na obra de Allan Kardec, no pensamento científico contemporâneo e, antes de tudo, no exemplo inolvidável do sublime humanitário da Galileia, Jesus de Nazaré, nós encontraremos o combustível necessário para superar 4 barreiras que me parecem essenciais de serem superadas. Nós encontraremos o combustível para lidar com a barreira do preconceito propriamente dito, com uma barreira de linguagem, com a barreira da ignorância e com a barreira da indiferença sobre a qual ou sobre as quais eu gostaria de me deter na sequência da nossa conversa. A barreira da ignorância propriamente dita existe na seguinte situação. É possível que, ouvindo a nossa fala, buscando as experiências que nós tivemos com essa temática, alguém esteja dizendo: mas eu não tenho preconceito. Eu não expulso ninguém de casa por conta da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Eu não condeno mais as pessoas às fogueiras. De fato, esses exemplos extremos não são tão comuns, muito embora ainda aconteçam no nosso movimento espírita. É uma realidade desfrutada, por exemplo, no contexto das religiões tradicionais, onde a pregação dos líderes, daqueles que têm a responsabilidade de orientar o seu rebanho, de conduzir a sua comunidade, como sendo algo digno de condenação eterna. Diversidade, homossexualidade, os termos utilizados para se referir à temática é igual à condenação ao inferno. Esse é um exemplo extremo, é um exemplo didático, ainda presente na nossa vida social, que nem sempre se multiplica na realidade do movimento espírita, mas é um recurso didático. Não deve ser tido como uma referência absoluta, porque nos impede de perceber as minúcias de um preconceito ainda presente na nossa vida cotidiana, na nossa vida social. Pode ser que nós não sejamos mais aqueles que apedrejam as pessoas diversas na rua, mas o que nós temos feito com o nosso pensamento? O que nós temos feito com o comentário ruidoso diante de uma situação diferente da que nós estamos habituados e que nos chega diante das redes sociais? O que nós temos feito diante daqueles jovens que chegam animados? Poxa vida, a gente devia falar sobre isso no centro espírita. A negativa a se tratar dessa temática também é uma expressão de preconceito. É um preconceito que nos mantém firmes em um lugar de ignorância, de inação, que não nos permite aproveitar o potencial desse incômodo. É natural que surja o incômodo do desconhecido, é natural que surja o incômodo da ignorância. A grande diferença é o uso que eu faço desse incômodo. Também é uma expressão de preconceito propriamente dito, ainda muito comum, a negativa, por exemplo, de que pessoas LGBT constituam família. No nosso país, essa é uma realidade assegurada por um entendimento jurídico. Não há uma legislação específica que proteja essas famílias, que assegurem o direito de todas as pessoas se reunirem para levar a família para a evangelização, para levar a família para o grupo de estudo do centro espírita. Não há. É lícito, é justo esperar que toda uma sorte de famílias, de pessoas estejam submetidas ao sabor das interpretações políticas de determinado momento, de determinado período histórico? É a realidade do nosso país nesse momento. É uma expressão de preconceito relacionar os temas da diversidade sexual e de gênero exclusivamente às experiências sexuais. Quando nós falamos em diversidade sexual e de gênero, as pessoas acham que nós abordaremos temáticas relacionadas à educação sexual. Vai ser uma palestra sobre como as pessoas se comportam na cama.
o que não faz sentido, porque essa é uma parte da experiência humana submetida à liberdade de consciência de cada um. Essa relação que para muitos de nós parece óbvia, é diversidade, então vai falar de sexo, é uma expressão de preconceito. Quando nós falamos de diversidade sexual e de gênero, nós também estamos falando sobre saúde mental, sobre os cuidados com o corpo, sobre os cuidados com a família, sobre evangelho no lar, sobre a reunião para o estudo do espiritismo. São temas todos que poderiam ser abordados em uma palestra sobre convivendo com a diversidade no centro espírita, por exemplo. Como nós precisamos nos educar, nos letrar para tratar da diversidade. Pode ser, de fato, que nós não estejamos mais apedrejando as pessoas na rua. Mas e o restante? Como é que nós temos superado a barreira do preconceito propriamente dito na nossa intimidade, na vivência com aquelas pessoas que chegam até nós no centro espírita? Qual cuidado nós temos oferecido a essa situação? Há uma segunda barreira muito significativa que, me parece, precisa ser superada, que é precisamente a barreira da linguagem. Quando a gente fala sobre esse termo LGBT, sobre todas as variações dessa sigla, é comum que as pessoas fiquem um pouco confusas, porque, veja, a sigla original, ou a maior, é LGBTQIAPN+. Existem pessoas que usam LGBTI+, LGBT+, tem usado LGBT para manter aqui uma abordagem didática a esse sentido, mas, mais uma vez, é natural que surja o estranhamento, justamente porque essa sigla, que vem dos movimentos sociais, que vem dos consensos sociais desenvolvidos em outros espaços alheios ao movimento espírita, que são aderidos no campo científico da produção de conhecimento, carregam em si uma infinitude de experiências de criaturas humanas, marcadas por essa convivência diversa. Nós estamos falando, ao nos referirmos a essa temática, de lésbicas, de gays, de bissexuais, de transexuais e travestis, de pessoas queer, de pessoas intersexo, de pessoas não binárias, e um mais para se referir a toda outra infinitude de experiências de diversidade sexual e de gênero. Naturalmente, não me deterei na explicação de cada uma dessas siglas, da explicação vasta de cada uma dessas experiências, mas recomendo, esse incômodo, esse desconhecido precisa ser combustível de produção de conhecimento. Vamos chegar em casa e dar um Google, abrir o YouTube, nosso amigo, que a gente gosta de assistir palestra, de ouvir a Elizabeth Lacerda, de ouvir o pessoal espírita falando, para pesquisar o que significa LGBTQIAPN+, que eu ouvi aquele palestrante falando. E tomando cuidado, naturalmente, com as nossas fontes, com as nossas referências, porque nesses dias de infinidade de referências, também é necessário esse cuidado. Aqueles que quiserem ler sobre esse tema, eu gosto de sugerir a obra Sexualidade, o que dizem os espíritos e o que diz a ciência. É um e-book disponível na Amazon e em outros e-readers da vida, organizado pelo meu amigo Marcos Leal, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que coleta, a partir de perguntas, respostas da literatura mediúnica fidedigna, na primeira parte, respostas de espíritos do Quilate, de Joana de Ângeles, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros para as questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero, e, na segunda parte, o que diz a ciência daquilo que de mais moderno e contemporâneo tem sido produzido a esse respeito. Combustível para a produção do conhecimento. Uma outra barreira que precisa certamente ser superada é a barreira da ignorância. É bem verdade que, conforme afirma o Livro dos Espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes.
ao que minha amiga Sandra Borba, que no último final de semana, no último feriado, esteve conosco lá em Cuiabá, no 7º Congresso Espírita de Mato Grosso, acrescenta. E eu tomei para mim porque achei muito didático. Simples, ignorantes e aprendentes. O que quer dizer que a experiência natural de ignorância e de desconhecimento se corrompe na medida em que nós escolhemos permanecer nela. Na medida em que nós escolhemos desperdiçar as experiências que a vida tem nos oferecido para alargar os nossos horizontes, intelecto e moralmente. Há um desvio sempre que nós optamos pelo culto à ignorância, ao invés da sua iluminação. Usemos mais uma vez esse incômodo que surge sempre que o tema vem à tona para produzir o nosso conhecimento. E aqui, mais uma vez, volto a dizer da importância de escolhermos as nossas fontes, de fazermos um exercício de discernimento nessa pesquisa, porque nesses dias de excesso de informação, é natural, é comum que surja desinformação tão bem vestida de verdade que até que qualquer desavisado pode se confundir. Nesse sentido, é saudável adotar um movimento a partir de 2 referências muito conhecidas por nós. Um movimento de Paulo, examinar tudo e reter o que é bom, e um movimento oferecido por Erasto, em O Livro dos Médiuns e corroborado por Allan Kardec. É preferível repelir 10 verdades do que aceitar uma única mentira, uma única informação falsa. Nesse sentido de superação da ignorância, surge ainda uma contribuição fundamental das nossas casas espíritas. As pessoas têm recorrido ao mundo para pesquisar assuntos da alma. Todo dia surgem os produtores de conteúdo que têm abordado das questões mais variadas. Será lícito que nós, portadores do conhecimento espírita, nos deixemos silenciar diante dessa necessidade de conhecimento espiritual? Óbvio, mais uma vez, não é necessário que nós tenhamos todas as respostas, mas a gente pode se reunir para investigar. A gente pode se reunir para estudar. A gente pode se reunir para conhecer junto, não precisa saber tudo. A gente pode montar um grupo de estudo, não para postular nenhuma nova verdade, porque isso não nos cabe. Cabe a ciência e cabe a referência da obra espírita, a obra fundamental e a obra complementar idônea, isso é, que guarda sintonia com o pensamento de Allan Kardec. Nós podemos estudar essa obra a que fizemos referência, podemos recorrer a pessoas com mais experiência para nos darem uma dica, nos darem uma orientação para que nós produzamos conosco, em nós, esse letramento em diversidade, para que nós saibamos bem oferecer a pérola espírita àqueles que nos buscam, para que nós saibamos a importância, por exemplo, da utilização dos termos. E aqui há novamente essa barreira de linguagem a que havíamos nos referido agora há pouco. O esforço em se apropriar dessas referências já denota uma boa intenção, um cuidado, um carinho ao se abordar essa temática, quando o oposto também é verdade. Falar sobre esse tema ainda usando termos desatualizados como GLS, homossexualismo, ou mesmo homossexualidade, que é o mais comum nas experiências do nosso movimento espírita, para se referir a toda essa gama de experiências, pode produzir afastamento, o que é ainda mais grave no caso da utilização do termo homossexualismo, que remonta a um período histórico onde a homossexualidade ou a diversidade sexual e de gênero era tratada como doença. E as pessoas que transitavam por essa faixa de experiência, como diz o texto de Emmanuel, tratadas como doentes, impedidas de desfrutarem do convívio social e da convivência dos seus familiares. Vejam só,
a utilização de um termo traz à tona uma história de dor, uma história de sofrimento, que não pode ser desconsiderada. É uma bagagem energética, sim, mas também uma bagagem material, objetiva. Ainda hoje, existem pessoas sendo expulsas de casa por conta de uma experiência da natureza divina. No que diz respeito à superação da ignorância pelo movimento espírita ou dos esforços para a superação da ignorância com iniciativas que possam ser empreendidas no nosso centro espírita, existe esse cuidado com o estudo, com a orientação, existe o cuidado de ampliar a abordagem dos nossos temas. Na Semana da Família, no Setembro Amarelo, que a gente gosta de falar sobre valorização da saúde mental, dá para fazer um recorte específico sobre a saúde mental da população LGBT, porque imaginem vocês o que marca, quais marcas estão sendo produzidas na vida de pessoas que estão sendo forçadas ainda hoje a viverem no anonimato, a viverem na sombra, a viverem com medo de que se descubra a sua natureza. É simples. Semana da Família no Centro Espírita. A quais famílias nós estamos nos referindo? Quais famílias estão bem-vindas na nossa oficina de trabalho? Quais famílias estão conhecendo Jesus de Nazaré por meio das nossas palavras, por meio da nossa contribuição? E aqui há ainda, no sentido da superação da ignorância, uma grande contribuição que precisa ser edificada por parte das nossas instituições federativas, enquanto coordenadoras do movimento espírita, na promoção desses espaços de acolhimento, desses espaços de reflexão e orientação segura aos trabalhadores para que eles produzam paz e não divisão lá na ponta, para que eles produzam acolhimento e não mais violência simbólica na prática cotidiana. Chegam para nós, meus queridos, no trabalho federativo, questões ainda basilares. Tem um casal LGBT participando aqui no Centro Espírita. Será que eu posso deixar o filho deles participar da evangelização com as mesmas turmas que as demais? Tem um casal de homens querendo evangelizar aqui no Centro Espírita. Será que a gente pode deixar? Eu me lembro de uma evangelizadora que ligou para a gente na equipe federativa dizendo: tem uma menina aqui no Centro Espírita que está se dizendo rapaz. O que é que eu faço? Qual banheiro eu deixo ela utilizar? Letramento em diversidade. Quem determina a sua identidade é o indivíduo que está passando pela experiência. Se apresenta como um rapaz deve ser tratado. Independente da sua proximidade, independente da sua ascendência no centro espírita, respeito absoluto à individualidade e ao indivíduo. Na dúvida, dá para perguntar: como eu me refiro a você? Como você prefere ser chamado ou chamada? Quais pronomes eu utilizo com você? E vocês vejam que é mais simples de se resolver do que às vezes a gente imagina. Não é diferente do carinho, do cuidado, da atenção que a gente aprende nos cursos de evangelização. Curso de recepção fraterna no Centro Espírita. Respeitar a pessoa que chega, evitar qualquer conflito, qualquer abordagem de natureza ruidosa, respeito. Década de 90, eu me lembro de assistir uma palestra, óbvio que eu não assisti na década de 90 porque eu estava nascendo, eu me lembro de assistir uma palestra do Raul Teixeira no YouTube, recente, que ele fez na década de 90 falando sobre isso. E ele dizia: ora, mas como a gente vai escolher quem é que vai trabalhar no centro espírita? Tem por acaso alguma forma de identificar?
quem é uma pessoa LGBT e quem não é. Existem, óbvio, aqueles que trazem na expressão corporal alguns elementos que podem ser associados, mas não necessariamente. Porque o trejeito, o gesto, o movimento não é indicativo de diversidade sexual e de gênero. É indicativo de personalidade. Quantos homens sensíveis nós não conhecemos, que não necessariamente compõem a comunidade LGBT, que estão muito certos de si e têm isso como uma característica da sua identidade. Não é possível identificar externamente a diversidade sexual e de gênero. Isso, naturalmente, não deve ser um critério de aceitação ou não nas fileiras do trabalho com Jesus. E há, portanto, esse trabalho de aproximação, de acolhimento, que precisa ser realizado pensando sempre na quantidade de bem que nós estamos produzindo, na abordagem, no acolhimento no centro espírita, no grupo de estudo, tendo consciência de que para muitas pessoas o único evangelho com o qual elas terão contato é com aquele dito pelas nossas palavras, vivenciado pelo nosso comportamento. Então nós somos responsáveis por essas experiências. Agora imaginem vocês, uma pessoa que foi expulsa de casa, que buscou a igreja e lá falaram para ela que ela ia para o inferno. Ela sai então buscando uma outra instituição religiosa. E lá dizem para ela que aquela condição é por causa de um trauma que ela sofreu. Qualquer explicação esdrúxula que seja. E ela não desiste de procurar ajuda. Ela não desiste de procurar a sua comunidade, onde ela possa se sentir parte, onde ela possa experimentar essa convivência com o Cristo, de que todos nós sentimos falta. E ela é encaminhada pela espiritualidade amiga, encaminhada pelo seu anjo da guarda, a nossa instituição espírita. Terá ela condições de ver Jesus de Nazaré ali? Ou mais uma vez, ela será violentada por aqueles que se dizem cristãos, mas que têm uma prática distante daquela do sublime humanitário, que andava com todo mundo, que não realizava distinção de nenhum tipo, que amava e ensinava a amar. Ah, meus amigos, por fim, uma outra barreira que precisa ser superada, que é a barreira da indiferença. Essa me parece a mais difícil e a mais dolorosa. Porque para muitos de nós ela pode ter ditado o tom dessa conversa. É possível que alguns de nós estejam sentindo desde o início da palestra: ah, mas isso não é para mim. Isso nem é importante. Por que a federação colocou um tema desse no meio do congresso? E a esses, como a todos nós que estamos aqui nesse exercício reflexivo, eu proponho um olhar à fala de Jesus de Nazaré. Em determinada ocasião, se encontrando com seus discípulos, ele começa a oferecer uma linda parábola. Os discípulos ficam meio sem entender do que ele está falando, por que ele está falando daquilo, e pedem para ele explicar. A parábola diz o seguinte: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste me ver. Então os discípulos, sem entender, perguntaram: Senhor, mas quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando é que a gente te viu com sede? Quando é que a gente te viu estrangeiro
Quando que a gente te viu desnudo, enfermo, enfim? E o mestre responde: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É preciso que nós tratemos dessas questões sensíveis, sim, buscando a superação desse tabu que foi erigido em torno das questões de diversidade sexual e de gênero, com sensibilidade didática, pedagógica, para desvestir, dissolver, ressignificar e não ter medo de chamar as coisas pelo que elas são. Nós estamos falando porque, tratando de uma comunidade, tratando de pessoas, de um tema LGBT ou LGBTQIA+. Não importa, nesse sentido, a formulação. Porque não é possível separar o fenômeno da sexualidade das pessoas que o vivenciam. É preciso, portanto, humanizar essas reflexões, dá-las o contorno de dignidade, de existência. Nós sabemos que esse fenômeno existe. A gente vê na TV, a gente vê nas redes sociais, a gente fica em dúvida, a gente comenta. Existem aqueles de nós que ainda fazem piadas, que zombam das pessoas que passam na timeline. É a realidade do nosso momento de trabalho. Trazer à tona, com o esforço pedagógico cristão espírita, pede de nós essa maturidade de investigação, essa sensibilidade e um esforço eminente de empatia. Conduzindo para o nosso encerramento, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que eu ouvi em um desses podcasts da vida, e que desde que eu ouvi, eu pensei na galera do Piauí. Falei, vou salvar esse episódio, porque eu vou compartilhar com o pessoal lá. Ele diz da história de vida de Damiana. Ele aconteceu, esse episódio, por volta da década de 70, então, há muito tempo atrás. Damiana vinha de uma família muito triste, do interior de um estado, uma família muito simples, de poucos recursos materiais, quando ela conhece um rapaz que afirma que vai casar com ela. Damiana sonhava com casamento na igreja, com casamento no cartório, com todas aquelas experiências, características do matrimônio. Mas esse homem logo foge desse assunto e fala, não, a gente vai só morar junto. Eles vão morar juntos, eles se dirigem a um outro estado, onde eles passam a morar juntos. A vida da Damiana não era fácil, mas também não era difícil, porque na casa dela todo mundo trabalhava, todo mundo tinha o seu ganha-pão, então não faltava nada para ninguém. E agora com esse rapaz, muito embora ele fosse de uma família de condição um pouco melhor, ela passou a sentir fome, ela passou a ser privada da convivência social, ela vivia trancada dentro de um quarto, daquilo que se chamava de um cortiço naquele tempo, e se alimentava das sobras que ele trazia da rua. E ela percebia ali pela forma como aquele prato chegava, que aquilo era sobra, que ele tinha comido na rua e não tinha trazido para ela. Dali a alguns meses, aquele homem passa a ser violento, bebendo muito, chegava em casa, transtornado com o trabalho, com a vida, e descontava em Damiana, que passou a ser agredida dentro da sua própria casa. Numa dessas noites em que Damiana parecia não ia sobreviver, ela vai dormir e chora muito durante a noite, passa a noite inteira chorando. No outro dia cedo, o marido já havia ido trabalhar, e ela ouve então a chave mexendo na porta e fala, poxa vida, agora complicou. Porque se for o marido voltando uma hora dessas, aconteceu alguma coisa de errado no serviço, ele vai querer descontar a raiva em mim. Ou se não for uma outra pessoa, pior ainda, quem é que está invadindo o nosso apartamento? E logo que a porta abre, entra por aquela dependência uma moça de aproximadamente 17, 18 anos, da mesma idade, portanto, que Damiana,
e se apresenta, muito alegre, muito saltitante. Oi, eu sou a Cleide. Eu sou a Cleide e eu trabalho para a dona desse casarão. Eu cuido daqui, eu sou como se fosse uma zeladora. E eu ouvi você chorando a noite inteira. Faz tempo que eu quero vir aqui, te visitar, te falar com você, te dar um abraço, e dessa vez eu tomei coragem e vim. Vamos sair daqui. Damiana não teve nem muito tempo de pensar, já foi arrastada pelos corredores para Cleide, dali elas pegaram um ônibus e foram para a praia. Damiana estava no Rio de Janeiro e ainda não havia conhecido a praia, conhecido o mar. Quando ela chegou e viu aquela imensidão, ela ficou tão feliz, tão deslumbrada e preocupada. Meu Deus, ele vai descobrir que a gente saiu de casa. E Cleide falando, não, eu já acompanhei ele, sei onde ele trabalha, sei que ele não vai ficar disponível agora, pode ficar tranquila e aproveita o seu passeio. Damiana não conhecia o mar, nem por televisão, porque a família dela, muito simples, não tinha acesso a essa mídia. Elas aproveitam então aquele dia maravilhoso, ela conhece o mar e volta para casa. E dali em diante essas visitas passam a ser um pouco mais frequentes. Cleide começa a levar comida para ela, porque passou a perceber o quanto ela estava magra, desnutrida. E essa amiga então passa a ajudar a outra, Damiana. Cleide muito alegre, mesmo com seus poucos recursos para cuidar ali daquele espaço. Era comum que ela saísse pela rua buscando flores brancas. E ela levava essas flores e decorava aquele ambiente um tanto quanto insalubre, mas oferecia a sua cota de humor, de esforço, de amor, de esforço para embelezar aquele espaço. Ela oferecia algumas flores brancas para Damiana, que não podia aceitar a flor inteira. Então ela desmontava o botão e colocava aquelas flores entre as páginas do seu caderno, entre as páginas ali das suas anotações. Então cada página que ela abria tinha ali uma pétala branca de uma das flores que ela havia recebido de sua amiga Cleide. Cleide, muito esperta, bem conectada, porque sabia que em um outro casarão daquela mesma dona havia um rapaz que trabalhava na farmácia, fala com esse rapaz. A partir de um pedido de Damiana. Damiana, percebendo que aquele homem chegava cada vez mais violento em casa e que ela invariavelmente acabaria, como tantas outras mulheres, assassinada, vítima de violência doméstica, mesmo sem ter acesso a essa informação naquele período histórico, fala, Cleide, eu estou com medo de morrer, eu preciso de ajuda. Cleide, então, aciona esse contato que trabalhava na farmácia e fala, olha, eu preciso de alguma coisa para fazer uma pessoa dormir. O que você me recomenda? Ele deu lá um remédio, falou, olha, você pinga isso aqui 10 gotas num líquido, dá para a pessoa beber e a pessoa dali a pouco vai estar dormindo. Vai estar desacordada. Até hoje elas não sabem o que era aquele líquido, mas na situação estavam precisando, aceitaram a sugestão, levaram para casa, Cleide, aliás, e Damiana passou então a pingar algumas gotas daquele líquido na cachaça que o seu marido gostava de beber quando chegava em casa, para ver se funcionava, e funcionou. Ele dormia a noite toda, mas a situação foi se agravando, foi piorando, quando Damiana disse a Cleide, eu acho que eu preciso sair daqui. Era a deixa que a Cleide precisava. Ela começou a bolar um plano então, falou, olha, ele precisa achar que você fugiu, então você vai lá para o seu apartamento, tranca tudo, rompe aquela porta e eu vou falar que você fugiu. E assim foi feito. Rompeu com cuidado, porque as outras pessoas também não podiam ouvir que ali havia alguém fugindo, e na hora que ela saiu, ela imaginou, eu nunca mais piso nesse cortiço, nessa moradia, eu vou embora. Para onde a gente vai, Cleide? A Cleide olha para ela e fala, a gente vai para o andar de cima. A gente vai para o andar de cima porque é a única coisa que a gente consegue fazer nesse momento, não é o melhor, não é o ideal, mas a gente vai ficar aqui no meu quarto, ninguém me procura aqui, ninguém sabe que eu fico aqui no andar de cima como zeladora, tem um banheiro aqui, você também não vai precisar descer. E a Damiana então adiou o seu sonho de não mais voltar àquele espaço.
Quando o marido voltou para casa, aconteceu como elas haviam imaginado. Ele ficou espantado, imaginando que alguém tinha invadido, e foi procurar a Cleide falando, olha, alguém invadiu o meu apartamento ali, o meu espaço. E ela falou, não, olha, não foi isso que eu vi. Eu vi uma moça que eu nem sabia que estava aí, rompendo isso e saiu, fugindo. O homem saiu, foi procurar na rua, não encontrou, voltou, destruiu tudo, bebeu, e no outro dia, muito cedo, entregou a chave de volta, falou, eu vou atrás da minha esposa, ela deve ter voltado para o estado dela, e eu vou atrás para saber o que aconteceu. Pode avisar a dona que ainda tem um mês aí restante, uma parte que já foi paga, mas eu não quero de volta e eu não volto no mês que vem. Desfizeram esse contato, o homem foi embora. E dali em diante, a Cleide falou então para Damiana que a situação estava mais tranquila. Damiana, depois de algumas semanas, alguns meses, tomou coragem para procurar um emprego, encontrou um emprego na bilheteria de um cinema. E ficou muito feliz porque de vez em quando, se ela chegasse um pouquinho mais cedo ou ficasse até um pouquinho mais tarde, ela ainda podia assistir algum filme. E dali a vida foi se movimentando, ela conseguiu juntar dinheiro, saiu finalmente daquela moradia que ela tanto sonhava, manteve contato com a Cleide durante algum tempo, mas depois, com a correria da vida, com o cotidiano, acabaram perdendo contato. Damiana se casa, tem seus filhos, e depois de seus filhos grandes, já com 18 anos aproximadamente, num determinado dia, o seu marido dorme e não acorda, ou acorda do lado de lá, faleceu, foi uma comoção na família, ela amava muito aquele homem, que foi um homem bom na vida dela, generoso, carinhoso, e ela, então, vai para o velório do marido, e lá no velório, logo depois do sepultamento, ela percebe de longe algumas flores brancas. Na hora ela se lembra da sua amiga Cleide, da infância, da adolescência, aliás, de tantas experiências, de tanto apoio, fica com aquele aperto no coração, chega um pouquinho mais perto e percebe que não era Cleide sendo velada ou que havia sido ali sepultada. Então ela se lembra. Ela já havia procurado alguma vez a Cleide pelo Facebook, pelas redes sociais, não conseguiu achar, mas ela volta para casa com isso, lembrando, né, daquela amiga, por onde anda, o que aconteceu com ela, procura mais uma vez, era um sobrenome um tanto quanto incomum, encontra e manda uma mensagem. Oi, Cleide, tudo bem? Você se lembra de mim? Sou eu, a Damiana. Que saudade, por onde você anda? Dali algumas semanas, Cleide responde, conta para ela que já estava morando em um outro país, a trabalho, que havia se mudado para lá. Elas colocam a conversa em dia e Damiana, se vendo naquela situação, viúva, com os filhos criados, falou, qual o problema de visitar minha amiga? Passar um mês, 2 lá com ela, eu tô tranquila agora, vou viajar. Foi viajar, uma viagem cheia de expectativa, cheia de emoções, de saudade. E no aeroporto já se encontram, é assim um reencontro maravilhoso, dão um abraço apertado, começam a conversar sobre a vida. Cleide fala que não chegou a constituir família, que ela se apaixonou uma vez lá no passado, mas nunca foi adiante, então ela se mudou para trabalhar, estava bem estabelecida nesse outro país, foi ficando por lá. Damiana também contou da história de vida dela, mostrou foto dos filhos, mostrou foto da família, e na hora de voltar, aquela saudade das amigas que haviam se reencontrado. Naquela emoção, ali no aeroporto, entre abraços e saudades, Damiana, que não sabe muito bem quando esse sentimento tinha surgido, passa a enxergar Cleide de uma forma diferente. Talvez a maturidade da vida tenha lhe conferido uma beleza muito particular. E olha sua amiga com outros olhos, e naquele momento de despedida, sem saber como as coisas aconteceram, elas trocam um beijo de afeto. As duas são tomadas por um sentimento de dúvida excruciante. Mais Damiana no caso, meu Deus, o que está acontecendo? Será que é a viuvez? É carência? É saudade? O que será que está acontecendo? Volta para sua casa e ali se correspondendo uma com a outra pelas redes sociais, mais uma vez, ela descobre que Cleide fala para ela havia sido o grande amor da sua vida. Depois que elas se encontraram naquele quarto, a primeira vez que ela entrou ali e viu aquela jovem mirrada, fraca, ela já havia encontrado o amor da sua vida.
e nunca mais havia conseguido esquecê-la. Era tudo muito novo para Damiana, ela encara aquele sentimento, acolhe, avisa os filhos, conversa, se organiza e decide se mudar de país para viver com Cleide, esse grande amor do passado. E assim elas fazem. O dia do reencontro foi de uma emoção indescritível. E assim elas ficam juntas. Tinham o hábito de sair pela cidade colhendo flores brancas para perfumar a sua casa, para decorar o seu ninho, para fazer ali a edificação do seu lar. Dá até para imaginar, para nós que somos espíritas, não sei se acontece com vocês, como era o evangelho no lar das duas, os comentários, a reflexão, a oração que elas faziam, o caderno de entes queridos, quem será que elas colocavam? Os filhos, o esposo já falecido, pelo qual ela havia tido tanto afeto e tanta admiração. E assim elas vivem por 10 longos anos de amor, de afeto e de companheirismo. Até que numa manhã, das duas dormindo, Damiana se levanta mais cedo para iniciar aqueles rituais que elas faziam há 10 anos juntas. Se dirige à sua amada, dá-lhe um beijo e percebe que ela está mais gelada do que o normal. Cleide havia feito a partida, dormindo, descansando. E em Damiana ficou esse sentimento de saudade. O podcast se encerra com uma narrativa e a narradora até se pergunta se realmente acontece desse reencontro, mas eu, como espírita, já me apropriei da história e fiquei imaginando aquilo que Damiana descreve. Como será o reencontro delas na dimensão espiritual? Ela imagina Cleide vindo recebê-la no dia do reencontro, com aqueles buquês de flores brancas maravilhosos, aguardando para desfrutarem no infinito de um amor, de um afeto, que já começaram a desfrutar na vida presente. Eu trouxe a história de 2 mulheres lésbicas, de 2 mulheres bissexuais, que seja, nesses termos, para que a gente entenda a importância de humanizar essas reflexões. Quando nós falamos de diversidade, de experiências reencarnatórias, de dilemas morais e desafios diante da sexualidade, nós estamos falando de pessoas humanas. E a pergunta diante dessa história de vida é: como seria essa família, mais uma vez, acolhida no nosso centro espírita? Damiana e Cleide teriam condições de se sentirem integradas, voluntárias do trabalho edificador de Jesus, na construção do mundo de regeneração, ou seriam mais uma vez expostas a uma violência, mais uma, em uma história de vida tão marcada pela dor e pelo sofrimento? Reflexões para nos acompanharem de retorno. E agora sim, finalizando esse momento, eu gostaria de, fazendo uma síntese desses elementos que eu coloquei, que certamente vocês vão refletindo, vocês vão conversando entre si, porque essa é a função de um congresso, injetar um novo ânimo nas reflexões necessárias do nosso movimento espírita. Então, como essa síntese, portanto, há 3 grandes grupos que eu já me antecipei lá no início. Ao primeiro deles, aos familiares de pessoas LGBT, aos pais, aos tios, aos avós, que nós consigamos, enquanto familiares, edificar um ninho seguro em nossa residência, para que o nosso lar seja essa referência de tratamento digno, de tratamento humano e de tratamento amoroso, para que os nossos filhos, quando se depararem com a indiferença e a violência do mundo, porque certamente se depararão, porque essa é uma realidade ainda, mesmo no mundo em transição, eles se lembrem de que em casa eles têm um espaço seguro. Cuidemos dos filhos uns dos outros. Se é bem verdade que é necessário toda uma aldeia para criar uma criança, como se diz no ditado antigo, também é necessário toda uma cidade para cuidar dos nossos afetos,
cuidemos uns dos outros, nos recordando que aquelas pessoas que nós vemos na rede social, na televisão, que às vezes o comportamento nos provoca um choque característico da nossa dificuldade de compreensão, são os afetos de alguém. Também é filho de alguém, também é neto de alguém. E que da dimensão espiritual, às vezes, há um familiar rogando a divina providência de que o afeto, de que o auxílio chegue. E de que às vezes a divina providência conta com as nossas mãos para oferecer esse amparo e esse afeto. Nos ajudemos. Cada criatura é o afeto de alguém, o amor da vida de uma pessoa. E se eu tenho a dificuldade de acolhê-la pelo que ela é, pelo que ela se apresenta diante de mim, que eu faça um exercício didático de imaginar o meu filho naquela situação, de imaginar como eu gostaria que um desconhecido cuidasse da minha criança, da minha família, cuidando da família do outro exatamente dessa forma. Gostaria de me dirigir às pessoas da comunidade LGBT, aqueles que se identificam com aquela comunidade, com essa comunidade, e aqueles que não, mas que passam pela experiência da diversidade sexual e de gênero. Perseverança e persistência. Diante de cada porta fechada, tenhamos condições de recomeçar. Diante de cada pedra arremessada em nossa direção, tenhamos condições de testemunhar. E onde há incompreensão e desinformação, ofereçamos a nossa caridade, daquele que entende mais para aquele que entende menos, sabendo que nenhum de nós está sozinho. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, nada temerei, porque tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por fim, aos meus colegas da juventude, que eu sei tenham uma afeição especial por essa temática. E eu não sei se vocês repararam, mas eles estão entre nós, nos corredores, nos bastidores. É do nosso perfil fazer o evento acontecer para que todas as pessoas aproveitem. E nem sempre nós aproveitamos. Cá está a ocasião. Para esses jovens encarnados que fazem o congresso acontecer, que assistem da plateia, que assistirão pela internet posteriormente, que ouvirão esse comentário no Centro Espírita. Olha, eu fui no congresso e alguém falou sobre esse tema, e tudo que possa surgir a partir daí. Eu me recordo ainda dos jovens espíritas, dos jovens espíritos espíritas que nos acompanham da dimensão espiritual. A esses jovens que têm o compromisso de trabalho com essa temática, como todas as outras consideradas pelas gerações anteriores como polêmicos ou sensíveis, para que ofereçamos clareza, didática e fidelidade a Jesus e a Kardec, porque não é nada diferente disso que está se propondo. Eu me recordei de uma mensagem oferecida pela benfeitora Joana de Ângeles há 11 anos atrás, em julho de 2023, inspirada pela vinda do Papa Francisco ao Brasil por conta da Jornada Mundial da Juventude. Ela oferece uma mensagem onde, em determinado trecho, ela diz o seguinte: não desistam os jovens de reivindicar os seus direitos de cidadania, de clamar pela justiça social, de insistir pelos recursos que lhes são destinados pela vida. Devem direcionar o pensamento para a harmonia, embora os desastres de vário porte que acontecem continuamente. Trabalhar pela preservação da paz, do apoio aos fracos e oprimidos, aos esfaimados e enfermos, às crianças e às mulheres, aos idosos, aos párias e excluídos dos círculos da hipocrisia. É um programa desafiador que aguarda a ação vigorosa. É verdade
que este é o mundo de angústias que as gerações passadas edificaram, estruturadas em guerras e privilégios para uns em detrimento de outros. Ocasião em que o idealismo ancestral cedeu lugar ao niilismo aniquilador, predominando assim a força do poder como os ideais de vida para a humanidade. É hora de refazer e de recompor. O tempo urge no relógio da evolução humana. Diz ela nessa mensagem psicografada pelo nosso Divaldo em julho de 2023, ao que eu acrescento um lema que eu aprendi das minhas evangelizadoras na atividade de evangelização e que funciona para nós jovens, mas para toda a comunidade espírita. Mocidade espiritista, ergamos a nossa voz. O mundo clama pelo Cristo e o Cristo clama por nós. Muito obrigado. Agradecemos ao Tiago Toledo por sua excelente explanação. Todos os espíritos encarnados e desencarnados estão submetidos à lei natural que governa o universo. Cristiano Torte, texto Lei Divina e Natural, Reformador, maio de 2010. Assistiremos agora ao painel de debate Leis Morais, a Ética de Jesus, com Carlos Eduardo Belfort e Tiago Toledo. Neste momento de rica discussão,